Tempo atrás algo bom aconteceu. Não podia imaginar onde nasceu o menino que seria um rei, que um dia morreu só por amor ao pecador. Somos razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz. Pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do viver. Eis-nos prontos mais e mais para servir, e o nosso interior a ti confiar, para ser um instrumento de valor em suas mãos. Sim, de eterno amor, amor sem par. Somos razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz. Pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do viver. E finalmente achei a razão, Senhor. Razão porque teu coração se encheu de louvor. E tudo que faço não posso explicar, pois só sei que feliz cantarei a ti. Somos razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz. Pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do viver. Eis a razão do viver. Olá, boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse culto que foi preparado todo especial para vocês que nos assistem. E com o intuito de começarmos o nosso culto a Deus, vamos pedir a orientação dele para que possamos, estar preparados para receber o seu Santo Espírito. Peço a todos que curvem suas fontes para que possamos orar a Deus. Querido Jesus, a nossa gratidão a Ti, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido na nossa vida e pelo privilégio de estarmos começando, Senhor, mais um culto de adoração a Ti. Que o Senhor se faça presente em cada lar que neste momento estar atento para ouvir a Tua palavra. Que eles possam, Senhor,
abrir os seus corações ao teu Santo Espírito e que o Senhor possa encher os seus corações e o seu lar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Que eles possam sentir, Senhor, nos seus corações que eles não estão sozinhos, que o Senhor está presente, guiando e conduzindo seus passos. Que o Senhor conceda a todos nós, no decorrer desta semana, a tua proteção, o teu amor, o teu cuidado, que nada, Senhor, falte a nenhum de nós e que possamos, Senhor, estar seguros em teus braços. Abençoe a cada pessoa que está assistindo nesse momento o culto da Igreja Adventista da Barra da Tijuca, que eles possam, Senhor, neste momento, estarem atentos a cada palavra que o Senhor vai falar ao coração deles. Nos dê uma noite abençoada e uma semana abençoada também na tua companhia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, eu queria convidar vocês para juntos cantarmos o hino 453 do nosso inário, Amor no Lar. Vai ser transmitido a música que vocês possam acompanhar conosco. Que Deus abençoe a todos. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre o amor no lar. Com amor no lar. Na choupana há prazer, com amor no lar. Onde mal não pode haver, com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Olá, boa noite. Que prazer estar com você, aí na sua casa, com a sua família. Eu me chamo Fernando Lorca, sou um dos pastores aqui da Igreja Adventista da Barra da Tijuca, uma igreja organizada para amar e servir. E você que ainda não conhece a nossa comunidade, você pode participar conosco através do chat no YouTube e também através de um grupo no WhatsApp que você pode acessar
pelo endereço iasde.org/zap. E para aqueles que já são da casa, que alegria estar com você. Ontem eu estive conversando com algumas pessoas, eu quero mandar um abraço para a Biriana, quero mandar um abraço para a Marlene, a Cláudia Laranjeiras, quero mandar um abraço também para as pessoas que faz algum tempo que eu não vejo, que estou com saudade, Terezinha, para o Almir que sempre acompanha a gente aqui, enfim, se eu for mandar um abraço para todos, a gente fica a noite toda, mas que através dessas pessoas você também se sinta abraçado. Você sabe que eu gosto muito de você, da sua família, e assim, a gente realmente está com saudade. Também mandar um abraço para o meu amigo, pastor Alejandro, Simone e a Belinha, que estão também nos acompanhando. Que Deus abençoe. Bom, eu gostaria de convidar você a meditar num tema hoje que, ao meu ver, é um tema bastante complexo. E vou fazer aqui uma tentativa de simplificar, tornar fácil de compreender. E eu espero que a palavra de Deus torne acessível a você nesta noite. Se torne acessível, né? Muitas pessoas, você já deve ter ouvido falar, alguém falar, afirmam que o mundo está entrando na igreja. O mundo está entrando na igreja. Certamente você já deve ter ouvido alguém falar esta frase em tom alarmista. O mundo está entrando na igreja, pastor. E a preocupação, ela pode ser sincera e genuína, além de ter a melhor das intenções. Entretanto, será que esse tipo de pensamento realmente tem em mente a visão mais ampla que Deus tem sobre o mundo e como Deus se relaciona com ele? Veja que interessante. A palavra de Deus diz que nós vivemos neste mundo. Todos nós estamos neste mundo. João 17, verso 15. Peço para colocar o slide. O próprio Deus, o próprio Jesus afirma que Deus amou o mundo. Isso está escrito lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo, mas o próprio Deus diz para nós não amarmos o mundo. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 a 17, está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E Jesus ainda afirma que o mundo nos odeia. João, capítulo 17, verso 14. Como entender tudo isso, então? O fato de Deus amar o mundo, mas Ele falar para nós não amarmos o mundo. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. João, capítulo 18, versículo 36. Como a compreensão destes textos pode te ajudar a ter uma vida melhor aqui, em meio a este tempo tão crítico que vivemos na atualidade? É sobre isso que nós falaremos nesta noite, sobre o mundo e nós, o mundo, a igreja, o mundo e Deus, como Deus vê o mundo. E João é, sem sombra de dúvida, o apóstolo que mais fala sobre o mundo, sobre este assunto, do Novo Testamento. Se você tomar algum aplicativo da Bíblia, abrir no seu celular, e na barra de pesquisa você digitar a palavra mundo e colocar como filtro
para só aparecer o Novo Testamento, você verá o quanto João se importa com este assunto. Você verificará o dispare de quantidade de versos que João fala sobre o mundo em comparação aos outros escritores do Novo Testamento. Não obstante, verifica-se também a potencialidade metafórica que o mundo tem nos escritos de João. Em nossa cultura é assim também, né? Não precisamos ir muito longe para observar isso. Você pode encontrar em cada ramo de atividades um mundo. Há, por exemplo, o mundo dos esportes. Há também o mundo automotivo. Falando de outro uso, há também quem diga sobre alguém que está no mundo da lua. E assim podemos ver quantos sentidos a palavra mundo pode assumir. Sendo assim, considerar o contexto é extremamente importante para nós entendermos o que está acontecendo ali. Precisamos levar em consideração, na hora de interpretar, o que a palavra de Deus quer nos ensinar, a fim de que a gente não assuma outra postura em relação ao mundo, que não a postura que o próprio Deus e a visão que o próprio Deus tem sobre o mundo. Eu gostaria de, então, abrir um pouquinho para você interagir com a gente, escrever no chat do YouTube, escrever algum texto que venha à sua mente, alguma coisa que venha à sua mente a respeito de como o cristão deve se relacionar com o mundo. E à medida que a gente vai avançando aqui, eu acredito que a gente vai conseguindo interagir com estes textos. Eu não verei agora, mas ao final da mensagem, eu irei dar uma olhadinha para ver a participação de vocês. Então, nós vamos falar sobre como Deus vê o mundo e vamos utilizar os escritos de João, especialmente o Evangelho de João e a primeira carta que João escreveu para a igreja também. E eu convido você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de, nesta noite, abrirmos a Tua Palavra. Cada pessoa, seja em casa, talvez no carro, talvez no hospital ou em algum outro lugar, está tendo acesso ao nosso canal nesta noite. E esta oportunidade, Pai, de todos nós ouvirmos a Tua Palavra. E o nosso desejo é que o Senhor nos ensine a termos um relacionamento correto, um relacionamento correto com o mundo, um relacionamento que imita o Seu exemplo e a maneira como o Senhor trata o mundo. Nos ajude, Pai, a entender este assunto tão complexo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, é um assunto bem complexo, como Deus vê o mundo, e para você compreender isso de modo amplo, seria necessário você ler o Evangelho de João todinho, e a carta de João também, porque durante todo o Evangelho, o sentido e o conceito de mundo, ele vai assumindo formas, vai adquirindo sentidos que é preciso entender o contexto para compreender corretamente. O que eu fiz, então, foi organizar de maneira bem simples alguns textos que nos ensinam acerca de como Deus vê o mundo. E eu quero convidar você a começar por João, abrir sua Bíblia lá, começar por João, no capítulo 1, começar pelo começo. No capítulo 1,
versículo 9. 9 e 10. Esta é a primeira vez que aparece a palavra mundo no evangelho que João escreve. E ela nos ensina, nos ajuda a entender como Deus vê o mundo, o que é o mundo para Deus. E aqui nós lemos: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Veja, esse verso está num contexto. João, ele começa o seu evangelho falando do verbo, o verbo que estava lá no princípio, estava com Deus e era o próprio Deus, o verbo que havia feito todas as coisas. E este verbo que tinha luz, e esta luz era, esse verbo que tinha vida, e esta vida era a luz dos homens. É o que você pode ler no versículo 5. Então, no versículo 6, João fala de um homem chamado João, o Batista. E este homem era testemunha da luz. Ele não era luz, como diz o verso 8, mas veio como testemunha à luz. E então, no versículo 9, é dito que estava chegando ao mundo a verdadeira luz. E aqui nós sabemos que a luz é Jesus. E Jesus estava chegando ao mundo. Veja que a palavra mundo aqui, ela não tem nenhum sentido negativo. Parece que ela tem um sentido neutro. Como um bebê que vem ao mundo, como um filho que vem ao mundo. E Jesus veio ao mundo, está falando da encarnação de Jesus. E como nós vemos no versículo 10, aquele que é a palavra, ou seja, o verbo, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Ok? Então a primeira coisa que nós aprendemos através do Evangelho de João é que Deus criou o mundo. Deus fez o mundo. E aqui a palavra mundo no versículo 10, nessa primeira parte, tem o sentido de toda a nossa terra, o nosso planeta, o lugar onde nós vivemos. Deus criou este mundo. A gente vê que no início do Evangelho, João, ele se conecta com Gênesis. No princípio era o verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E então ele vai falando da luz como aquilo que Deus havia criado no primeiro dia da criação. E então, aqui no versículo 10, ele fala de todo mundo, de todas as coisas que Deus criou no mundo. Tanto os céus, quanto a terra, a vegetação, os animais, os astros e o homem, o ser humano que Deus colocou no mundo. Deus criou um mundo perfeito. Deus viu que era tudo muito bom. Deus colocou o homem neste mundo para ele governar sobre todas as criaturas. O homem seria o representante de Deus, o homem e a mulher, a imagem de Deus. Eles governariam sobre todo o mundo. No caso, o mundo, o nosso planeta. Mas nós, no versículo 10, percebemos que o mundo muda de sentido no próprio versículo 10. Então, o verso que diz, aquele que é a palavra, ou o verbo, que estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mesmo mundo não o reconheceu. E aqui, nós podemos entender que João está contando para nós uma história. É a história do mundo. E ele diz que Deus fez o mundo perfeito, mas lá atrás, Adão e Eva, lá no livro de Gênesis,
os primeiros seres humanos que Deus criou, o homem e a mulher, se extraviaram, se perderam, caíram, pecaram contra Deus, se separaram de Deus. E isso não afetou somente a vida de Adão e Eva, mas isso trouxe um impacto sobre todo o mundo, não apenas sobre eles, mas sobre a criação também. As folhas começaram a cair das árvores, as flores começaram a murchar. Houve conflito entre os animais, iniciou-se uma cadeia alimentar. Muitas coisas passaram a acontecer no mundo por causa da decisão de Adão e Eva. E o próprio Jesus, por gentileza, coloquem a imagem, o próprio Jesus, para nos mostrar como isto aconteceu. Muito obrigado. O próprio Jesus nos contou uma parábola. E essa parábola, descrita em Lucas capítulo 15, versículo 3 a 7, diz que certo pastor de ovelhas tinha 100 ovelhas, mas este pastor acabou perdendo uma ovelha, essa ovelha que se extraviou. E Jesus pergunta: qual de vocês, tendo 100 ovelhas, e uma que se extravia, que se perde, que sai, que deixa o rebanho, vocês não deixariam as 99 e iriam atrás desta ovelha que se perdeu? E então Jesus finaliza falando que assim também, quando o pastor encontra essa ovelha, e ele traz nos seus ombros, assim também o céu faz festa quando um pecador se arrepende. É lógico que Jesus aqui está falando de pessoas, mas de todos os outros mundos que Deus criou, de todos os outros planetas que Deus criou, o planeta Terra, o mundo Terra, foi o único que se perdeu. E é justamente por causa disso, porque Adão e Eva deram ouvidos ao mal, deram ouvidos a Satanás, e é justamente por isso que foi deste mundo que Satanás se apossou. Satanás aproveitou a queda de Adão e Eva para assumir o governo. A partir daquele momento, Satanás se consideraria o príncipe deste mundo. E é justamente isso que nós vemos lá em João, no capítulo 12, versículo 31. Gostaria de convidar você a abrir lá. João, capítulo 12, versículo 31, Jesus diz: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Há também outros versos, como por exemplo o capítulo 14, versículo 30, onde fala que Satanás assumiu o governo deste mundo. E aqui Jesus diz em João 14, 30, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. E lá na carta de João, 1 João, no capítulo 5, versículo 19, é dito o seguinte, 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, era justamente esse o contexto que se encontrava o mundo e se encontra o mundo após o pecado. E foi justamente nesse contexto que Jesus é enviado para o mundo. Então, João nos conta uma história. Deus criou o mundo, mas o mundo se extraviou, o mundo se perdeu, saiu das mãos do Pai, do seu Criador. Por causa disso, Satanás impôs sobre o mundo o seu governo. E justamente porque agora o príncipe deste mundo é Satanás,
Então, o mundo que Deus havia criado passou a ter coisas que não vêm de Deus. E isso é dito lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Amados, João diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque as coisas que há no mundo agora não vinham de Deus. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas vem do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando Deus fala para você não amar o mundo, Ele está falando para você não amar o mundo por causa das coisas que tem no mundo. Porque estas coisas foram colocadas por causa de Satanás. Satanás impôs essas coisas. A cobiça dos olhos, como ele havia colocado para Eva. A cobiça da carne, a ostentação de bens, ser como Deus em poder, em bens. E então, por causa disso, as pessoas passaram a ter o mundo dentro delas. João, no capítulo 1, no versículo 29, João, capítulo 1, versículo 29, diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado do mundo. Ou seja, o mundo que nós estamos falando, o mundo que as pessoas falam que entra na igreja, na verdade é o mundo que já está dentro do coração de cada ser humano. Satanás, por conta do pecado e do seu governo, ele conseguiu colocar o mundo, conseguiu fazer com que cada ser humano já nascesse pecador, já nascesse com a cobiça, já nascesse com desejo de ostentação, já nascesse egoísta, orgulhoso, e o mundo se encontra no coração de cada ser humano. Mesmo as pessoas que professam ser cristãs, se de fato elas não têm Cristo no seu coração, o mundo está ali. E ao falar que o mundo está entrando na igreja, nós precisamos antes verificar se o mundo ainda não está dentro do nosso coração. Se, por um acaso, as coisas do mundo, o egoísmo, o orgulho, a inveja, os ciúmes, a fofoca, o maldizer, se essas coisas, a cobiça, a impureza, a imoralidade, se essas coisas não estão dentro do nosso coração. As pessoas passaram a ter o mundo de Satanás dentro de si. Não o mundo de Deus, mas o governo de Satanás. Então, eu gostaria de fazer agora com você um resumo de todos esses possíveis sentidos que a palavra mundo tem dentro da Bíblia, e especialmente dentro do livro de João. Quero pedir para Márcio colocar para a gente o slide, por favor. Passou. Isso. Por gentileza, pode colocar. E gostaria de recapitular com vocês. Então, nós temos aqui o mundo no seu primeiro sentido. Há vezes que a palavra de Deus, quando fala do mundo, ela está falando do mundo que Deus criou, que foi uma coisa boa. Deus fez tudo bom. E aqui a gente tem, por exemplo, João capítulo 1, versículo 10. Mas também, quando aparece a palavra, pode deixar, Márcio, pode deixar na tela, por favor. Quando aparece a palavra mundo na Bíblia, é possível que esteja se referindo a um lugar, a uma esfera. Por exemplo, Jesus disse que ele não era deste mundo. Acredito que lá no capítulo 12 você vai ver isso. Jesus dizendo, eu não sou deste mundo,
Eu não sou daqui de baixo, eu sou de cima. Mas vocês são deste mundo. Se referindo aos fariseus, que eram pessoas religiosas, mas que tinham o mundo de Satanás dentro de si. Nós vemos também que, às vezes, a palavra mundo, ela se refere à ordem ou ao governo de Satanás. Ela tem que ver com as coisas que Satanás impôs sobre o mundo. Também nós vimos que a palavra mundo pode significar que, na verdade, se referir a coisas e ao próprio pecado. Quando Deus diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Deus não está falando para nós não amarmos as pessoas, mas Deus está falando para nós não amarmos as coisas que há no mundo. E no capítulo 3, versículo 16, por exemplo, quando é dito que Deus amou o mundo, não está se referindo às coisas do mundo, não está se referindo ao sistema, ao governo de Satanás, não está se referindo ao pecado do mundo. Deus não amou o mundo desse jeito. Deus amou o mundo, as pessoas que há no mundo. Assim, quando a gente olha para a nossa igreja, para o nosso corpo, a gente pensa, o mundo está entrando na igreja, deveríamos avaliar exatamente isso. Como Deus vê o mundo? Qual deve ser a nossa postura diante do mundo? Como podemos amar as pessoas que estão no mundo? Demonstrar amor através, não só das nossas palavras, mas do nosso gesto. Como podemos amar essas pessoas e, ao mesmo tempo, não amar as coisas que há no mundo? E mais complexo ainda é o fato de nós entendermos que as coisas estão dentro do nosso coração. Então eu gostaria, nesse momento, agora de falar para você o que Deus fez pelo mundo. Não apenas como Deus vê o mundo, mas o que Deus fez pelo mundo. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 3. No versículo 16, você verá que essa deve ser a nossa postura diante do mundo. Somos chamados a fazer aquilo que Deus fez. Mundo, pessoas. Porque Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas deste mundo. Essa é a primeira coisa que Deus fez. Primeira atitude que nós vemos através do Evangelho de João, de Deus tomando essa atitude. No versículo 17, é dito que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus não apenas amou o mundo, mas Deus enviou Jesus Cristo para entrar nessa esfera, nesse lugar dominado pelo mal, nesse lugar onde o governo de Satanás imperava. Jesus entrou neste mundo para ser a luz do mundo. Jesus entrou para acabar com as trevas. E João, no início do seu capítulo, do seu livro, ele diz que as trevas não prevaleceram contra a luz. Porque a luz de Deus, ela vem para iluminar o mundo. Lâmpada para os nossos pés é o Verbo, e luz para os nossos caminhos. Mas Deus também, Ele odiou as coisas deste mundo. E se você me acompanhar lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, Tiago falando para a igreja, aqueles que estudaram com a gente na quarta-feira, vão saber. Tiago diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Faz inimigo de Deus. Aqui é lógico que não está falando de pessoas, mas está falando das coisas desse mundo. Está falando do pecado, do governo de Satanás. E quando nós praticamos pecado, quando nós cobiçamos
as coisas com os nossos olhos, cobiçamos as coisas da carne, quando nós praticamos o egoísmo, o orgulho, a inveja, a fofoca, a maledicência, quando nós praticamos a imoralidade, nós estamos flertando com o mundo, estamos sendo amigos do mundo. Mas Deus odeia as coisas desse mundo. Ele ama as pessoas desse mundo, mas odeia as coisas deste mundo. Deus enviou Jesus para salvar a gente deste mundo. Jesus Cristo veio para tirar as pessoas do mundo. É dito lá em João, no capítulo 17, que Jesus, no capítulo 15 também, capítulo 15, versículo 19, se não me falha a memória, exatamente, Jesus diz assim, versículo 18 e 19, se o mundo os odeia, tenham em mente que o mundo me odiou antes. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo mais. Eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Antes de Jesus chegar aos discípulos, é provável que eles eram do mundo, que eles pertenciam ao mundo, que eles pensavam como o mundo pensa, como Satanás consegue fazer as pessoas pensarem, que eles só pensavam nas coisas dessa terra, que eles se preocupavam só com as coisas deste mundo, com adquirir bens, não se preocupavam com as pessoas, mas com as coisas. No entanto, quando Jesus veio, sendo a luz do mundo, ele tirou os discípulos do mundo, ensinando-os os princípios do reino, ensinando a eles a pobreza de espírito, ensinando o choro, a mansidão, a justiça e a misericórdia, a pacificação. Jesus conseguiu tirar os seus discípulos do mundo. E além disso, Jesus também veio para tirar o mundo de dentro das pessoas. E lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 14, Jesus diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 14, e vimos, João está dizendo, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Jesus veio para tirar o mundo de dentro do coração das pessoas. E veio, finalmente, para mostrar que existe um mundo melhor. Jesus veio para mostrar que existe um mundo melhor. Sabe, por conta do pecado e do governo de Satanás, neste mundo só existe tristeza, sofrimento, insegurança, medo, morte, doença, coronavírus e diversas outras coisas, câncer, pressão alta, hipertensão, diabetes, doenças diversas, violência, criminalidade. Este mundo pertence ao maligno. E nesta noite, através da palavra de Deus e do que nós aprendemos, eu vim aqui dizer para você que Jesus quer te mostrar um mundo melhor. Como Deus vê este mundo? Deus, Ele vê as pessoas que estão aqui, que estão sendo oprimidas pelo pecado, estão sendo oprimidas por Satanás, e Ele vem para tirar as pessoas deste mundo, e para tirar o mundo das pessoas. Quisera a igreja de Deus falar que o mundo está entrando na igreja. Antes disso,
olhar para dentro do seu coração e tirar o mundo de dentro de si. E olhar para as pessoas que eles julgam ser do mundo e amar essas pessoas. Ir até elas. Ser enviadas por Deus, assim como Jesus, para salvá-las. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também disse: vocês são a luz do mundo. Jesus subiu ao céu, mas deixou luz neste mundo. E esta luz somos eu e você que recebemos a palavra de Deus. Em João, no capítulo 1, verso 10, é dito que o mundo não o conheceu. E Jesus veio para o que era seu, o mundo, e os seus não o receberam. Hoje, Jesus te chama também. E Ele te pergunta: onde está o seu coração? Em que lugar está o seu coração? Em que mundo está? Como eu disse no começo, Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com você mais 2 passagens bíblicas que eu vou só ler para a gente refletir. Que está lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 35. É a galeria dos heróis da fé. Depois de falar de vários heróis, Paulo diz que houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. E João, no capítulo 17, retrata uma das últimas orações de Jesus no seu ministério terrestre. E ele diz: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a terra, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, o governo do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo,
para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, Pai, que tire eles do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Nesta noite, Deus não apenas está dizendo para você que Ele quer te tirar do mundo, quer tirar o mundo do seu coração, mas Ele está dizendo que Ele quer que você permaneça neste mundo enquanto Jesus não voltar. E que você está sendo enviado ao mundo por Deus, para você ser luz ao mundo. E para você fazer o trabalho de Jesus, assim como Ele veio e tirou as pessoas das garras do mundo, das garras de Satanás, da opressão do pecado, e as colocou no coração delas o reino de Deus. Hoje, Jesus deseja também que o seu coração seja completo pelo mundo de Deus, pelo reino de Deus, e que você leve essa mensagem às outras pessoas. Este mundo vai acabar, vai passar, mas o mundo de Deus não passa. As coisas de Deus são eternas. Este mundo está indo de mal a pior, mas há esperança em Jesus Cristo, que é o Salvador deste mundo. Nesta noite, a luz chegou até você. A palavra de Deus e Jesus Cristo falou ao seu coração e te chamou para uma nova vida, para você não pertencer mais a este mundo, para que o mundo não seja mais digno de você, mas para que você possa compartilhar a luz de Deus com outras pessoas, que possa amar as outras pessoas e que Deus te abençoe. Oremos. Pai, nós estamos aqui neste mundo, mas sabemos que é só de passagem. E sabemos, Pai, que o Senhor nos deixou a missão de Jesus Cristo e que o Senhor nos envia ao mundo. Antes, Pai, oramos para que o mundo seja tirado do nosso coração, para que o orgulho, o egoísmo, a inveja, tudo o que há de mal, toda a cobiça, seja tirado do nosso coração. Que nós não desejemos as coisas deste mundo, Senhor, mas que a gente possa compartilhar o Teu amor com as pessoas que estão neste mundo. E possamos mostrar para elas que há uma esperança, há uma luz que ilumina o caminho de todo homem e que pode conceder a vida eterna. Abençoa cada pessoa onde ela está, neste momento, Pai, em sua casa, toda a família, que a Tua palavra brilhe neste lar. É o nosso desejo. Senhor Deus, oramos pelo mundo também, para que as pessoas conheçam a Ti, e para que em meio a este sofrimento, a tudo isso que está acontecendo, as pessoas compreendam que o Senhor tem algo melhor para todos nós. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.
certeza.